TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 19 de abril. E como de costume, o programa vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar uma página de esportes criada por um petropolitano, de reforçar a importância das doações de sangue para o feriadão e de valorizar o esporte na cidade imperial. O Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui com o Kaique Teles, que vai conversar um pouco com a gente sobre a página Lendo o Jogo. Kaique, boa tarde, tudo bem? Pode se apresentar, por favor? Boa tarde, Hugo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando sobre algo que é muito caro para mim, que é o meu trabalho, onde eu falo sobre futebol de uma forma profunda, de uma forma respeitosa, que é o que eu sempre busquei seguir, e poder estar aqui hoje conversando contigo sobre isso é muito legal. Eu sou o Kaique. Eu curso jornalismo, tenho uma página sobre futebol no Instagram, onde eu analiso ali o futebol de diversas formas, diversas perspectivas, mas sempre seguindo uma linha ali principal, que é o respeito com o atleta, o respeito com o futebol, que eu sempre respeitei muito e amei muito, então eu trato de olhar com um carinho muito grande para aquilo. Então acho que essa é a minha linha principal. E ali eu escrevo textos, gravo vídeos, falo sobre futebol europeu, futebol brasileiro. O futebol, ele foi uma forma muito grande de eu me conectar com o mundo, então eu sempre prezo por esse respeito e por essa profundidade para falar do jogo. Para a gente começar, vamos começar realmente do começo. Como que você começou, falando mais uma vez, essa página, como que surgiu essa ideia? Então, eu sempre tive uma única certeza. Quando eu saio do ensino médio, sempre tem aquela pressão do que você vai fazer, e eu tinha muita dúvida em relação a isso, do que eu vou escolher, mas a minha única certeza que eu tinha era o futebol. Então, qualquer forma de eu me conectar com o futebol seria o meu futuro. Eu via muito dessa forma. E a página parece assim. Eu tenho uma inspiração muito grande, que é o Eduardo Fuiclia, que hoje é meu parceiro de trabalho, e na época ele fazia isso também. Ele criou uma página no Instagram para falar de futebol. E aquilo me inspirou. Eu falei assim, porque eu tinha muita dificuldade de me ver nos grandes centros de televisão. Não sei por a gente ser de uma cidade um pouco mais distante, um pouco menor, eu não conseguia me ver naqueles programas, achava um caminho muito distante, hoje que está até mais perto, mas na época eu via como muito distante, e esse cara veio para me aproximar disso, para criar um mundo, ele fazendo sozinho, ele criando também conteúdo sozinho, e ele me aproximou disso. Então ele me inspira a criar a página. Aí a partir disso eu crio a página ali em 2019, começo a ter uma frequência maior na pandemia, que ali eu tenho mais tempo para fazer, apesar de não ter futebol inicialmente, eu tinha mais tempo para escrever textos, para pensar futebol, então ali eu começo a engrenar esse projeto e eu tomo um amor gigante por aquilo, que sempre foi minha linha de escrever muito sobre futebol, eu tomo uma paixão muito grande por escrever, então como eu te falei no começo, eu começo a me conectar com coisas diferentes de mundo a partir do futebol. Então a leitura, ela aparece para mim hoje, que é algo muito importante para mim, ela aparece a partir do futebol. Outras coisas sociais, culturais, econômicas, elas aparecem para mim pelo futebol. Então eu sou muito grato a isso. E o meu começo é assim. Eu começo ali em 2019, 2020 tem um boom maior, eu começo a produzir mais, aquilo vai me estimulando. E eu sempre de passinho em passinho, tendo consciência do quão difícil seria chegar da forma que eu fazia, que é um conteúdo um pouco diferente do que o Instagram requer, que é mais reels, é mais vídeo. O meu não, o meu é algo mais escrito, com textos maiores, com análises mais profundas, com assuntos mais complexos, mas sempre tive muita certeza que aquilo ia dar certo por ser eu fazendo, por me sentir bem fazendo aquilo. Então o meu começo gira muito em torno disso, de uma inspiração do meu amigo Fuiclia, que me apresenta esse mundo de internet para eu poder fazer meu trabalho, e a partir dali eu começo a ter um caminho mais claro em relação a isso. E você falou que você elabora um conteúdo um pouco diferente, que até contradiz um pouco o que o Instagram pede hoje em dia. E como é que você elabora assim? Como é que você elabora esse conteúdo? Sim. Eu sempre procuro, é uma palavra que eu repito muito, que é profundidade.
Então eu procuro isso em vários temas, em várias áreas, que é, primeiro, eu assisti a muitos jogos, desde futebol brasileiro, futebol europeu. Eu assisti tudo isso para ter realmente esse cuidado ao falar. Então eu sempre estudei muito. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer alguns cursos sobre relacionamento ao futebol para melhorar o que eu faço, mas no início era muito de caçar conteúdo de graça na internet, de escavar isso, de buscar muita coisa profunda, de análise, de futebol, de tudo em relação a isso, para me melhorar como pessoa, para eu atingir um nível que hoje eu me enxergo. A gente sempre tem margem para aprender, eu sempre aprendo todo dia com a página, com os comentários, mas o meu trabalho inicial foi muito disso, de me dedicar ali 24 horas por dia a respirar futebol. E aí, seja assistindo um jogo, seja lendo um conteúdo sobre futebol, seja lendo um livro sobre futebol, seja ouvindo um treinador de futebol falar, um jogador de futebol falar. Então eu enxergo esse período inicial como parte fundamental da minha construção como influenciador e como produtor de conteúdo, como você falou. É algo um pouco contra o algoritmo, assim, vai uma maré contra, mas eu consegui encaixar isso de uma forma que chegasse a um público legal. Hoje reúno 170 mil seguidores lá e alcanço mais gente a partir de intermediários, mas fico muito feliz das pessoas que eu atinjo, elas partirem dessa premissa, de eu não abrir mão dos meus princípios, de tratar o jogo com profundidade, de escrever muitas linhas sobre o jogo, de tentar passar algo maior a nível de educação sobre o jogo. Então, esse início foi muito importante para mim por isso, por conseguir estudar e hoje chegar no nível onde eu escrevo uma análise ali, eu estou consciente do que eu estou passando a nível de complexidade do assunto. Então, foi muito importante para mim essa busca, esse estudo e esse cuidado de sempre, ao falar de um jogo, eu me sinto na obrigação de ter assistido aquilo, de ter buscado um treinador falar sobre aquilo, de ter buscado outro conteúdo paralelo, para eu poder entregar honestidade ao meu público, para eu poder entregar verdade e um pouco contra a rota do que eu vejo muito, do que eu sempre me incomodava muito de tratar o futebol numa superficialidade que me incomodava, porque como eu falei no início, o futebol é muito caro para mim. Então, eu tratar aquele futebol com uma superficialidade, como algo de mais um dia, isso não combina comigo. Então eu sempre busquei fazer daquilo mais importante do mundo para mim. Seja um jogo de Champions League, de Real Madrid, ou seja um jogo do Serrano que eu vou assistir aqui e eu posso buscar alguma ideia daquilo. Sempre tratar com o maior carinho e honestidade possível. Você falou um pouco sobre esse conteúdo, que o seu conteúdo é um conteúdo mais específico. Conteúdo, querendo ou não, é mais nichado, porque Sim. não é todo mundo que consegue parar para realmente acompanhar uma análise verdadeira. Mas você, querendo ou não, você ainda está falando de futebol, que é um negócio que move o mundo todo. A gente pode ver que o futebol é um sucesso em praticamente todos os continentes, mas aqui no Brasil é uma situação diferente, né? Algo muito próximo de toda a sociedade. Sim, e aqui a gente até brinca, né? Que a gente tem 200 milhões de treinadores, que todo brasileiro tem essa conexão muito forte com o futebol. Então ele olha o time dele na televisão e acha que tem a melhor solução para o time dele. Eu acho que o meu trabalho vem muito disso, de criar uma ponte entre o futebol real e hoje a comunicação, o intermediário entre o povo e o futebol, que somos nós, enquanto jornalistas, enquanto comunicadores. E eu sempre tento conversar com esses dois mundos para conseguir aproximar mesmo. Eu vejo nos últimos anos a gente com uma distância muito grande entre o que é o verdadeiro futebol. Eu tenho hoje a oportunidade de conversar com gente do meio, com gente do futebol, que trabalha, seja treinador, seja jogadores, pessoas que trabalham naquilo, e isso me ensina muito. Eu sempre falo, quando eu tenho essas conversas com essas pessoas relacionadas ao futebol, que eu aprendo mais ali em um dia do que às vezes em um ano de conteúdo teórico. Então eu tenho uma missão muito clara de tentar unir esses dois mundos, de aproximar também o que é a dificuldade do trabalho de um treinador, de um jogador, para a pessoa que vai ali assistir futebol de uma forma espontânea, como seja um torcedor, seja alguém que é mais apaixonado até em relação à tática. Então, de aproximar esses dois mundos e enxergar também o futebol como um meio de transformação. Você falou a sociedade, o quanto isso está inserido na sociedade. O futebol é um reflexo do que somos nós como pessoas, como sociedade também. Então, ele, como objeto de transformação, como meio para a transformação, o futebol tem uma potência muito grande. Então, eu conseguir explorar isso cada vez mais é um objetivo que eu tenho, porque eu sei o poder que o futebol teve na minha vida, de transformar
a minha vida em conexão com outras pessoas, em conexão com temas importantes, em conexão com o estudo, com o conhecimento. Então, eu sempre busco traçar paralelos com o futebol em diversos temas. Eu vejo futebol em várias coisas. Eu leio um livro que não tem nada a ver com futebol, eu vejo futebol ali dentro e tento transmitir isso para o público que me segue, tentando traçar os paralelos e até abordando a parte psicológica do jogador, a parte técnica, sim, a parte mental, a parte tática do futebol, que ele, como um todo, ele é muito grande e a gente tem como olhar para o futebol de diversas formas e se conectar com o futebol de diversas formas. O futebol tem essa parte muito passional, a parte muito que você sente realmente o futebol, as coisas que estão acontecendo, e o futebol já é um mundo. Só que existe todo um outro mundo que as pessoas não têm noção. A pessoa que não busca estudar, que não busca se aprofundar tanto, que também não tem problema nenhum. Claro. O futebol é lazer também, a pessoa não obrigatoriamente exatamente está lá para se entreter, mas tem todo um outro mundo que envolve diversas outras profissões, não só o jogador, tem fisiologista, tem, como você mesmo falou, os psicólogos, que realmente, hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de ter essa conexão do que realmente acontece e do que chega até a gente. Sim, a gente muitas vezes busca também separar esses dois mundos, como se o futebol fosse algo à parte da nossa sociedade, mas não é. O futebol está muito mais o jogador de futebol está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. E que a gente acaba olhando uma pequena parcela que ganha realmente milhões, mas aquilo ali é o mínimo do mínimo de todo mundo que tenta esse sonho, que é um sonho muito caro também. Milhões ficam pelo caminho, milhões ali trabalham com futebol apenas para sobreviver, e até esses que vivem nessa parcela de ganhar um grande salário, tem suas dores também, assim como o problema ele é social, ele aborda todas as classes. Então a classe do jogador de futebol, ela é sofrida também, ela vem de uma origem muito difícil. A maioria dos jogadores vira rimo de família muito cedo, então ele passa a sustentar a família com menos de 18 anos, ele passa a ter essa pressão com menos de 18 anos, uma pressão para dar certo não só por ele, mas dar certo para alimentar uma família dele inteira, para sustentar uma família dele inteira, para ter uma chance de ascender socialmente. Então, se a gente for parar para falar de futebol, a gente fica aqui o dia inteiro, porque o futebol é o nosso mundo, o futebol é a nossa sociedade. Então eu sempre falo na minha página que aqueles textos lá são fragmentos de mim mesmo enquanto cidadão, mais do que apreciador do futebol, mais do que um torcedor, são fragmentos de mim como um cidadão que vê o mundo daquela forma, que vê o mundo pela perspectiva do futebol e começa a traçar ali conexões com isso. Um jogo de futebol me diz muito sobre o que é a gente como ser humano, uma declaração, um jogador que muda de um clube para outro, de uma realidade para outra. Isso me diz muito sobre mim também. Eu aprendo muito com esses caras. É óbvio, se distanciando ali, enxergando, esse cara podia perfeitamente estar no lugar de meu primo, estar no lugar de um irmão meu, de um pai meu. Então essa conexão que eu tento traçar com o futebol, ela é muito forte, muito visceral, por isso, por eu conseguir me enxergar em quem está lá, no ser humano que está lá primeiramente, antes do jogador. Então eu falei de linha de trabalho, de princípio de trabalho. Essa provavelmente é a principal, de enxergar o cara que está ali como um ser humano e analisar o trabalho dele com o respeito necessário que eu gostaria que analisasse o meu também, com o carinho que vocês estão tendo com o meu trabalho também, de me chamar aqui, de poder me oportunizar para falar sobre o meu trabalho. Então eu vejo muito futebol assim, traçado com a sociedade, com o ser humano e como uma oportunidade de se transformar socialmente. É como você falou antes, você gosta de ver muito da profundidade. E você se aprofundar, você se colocar no lugar da outra pessoa, também é uma maneira de você se aprofundar nessa situação, de você dar uma profundidade para um assunto que pode ser visto de uma maneira mais rasa ou também de uma maneira muito mais profunda, vendo as diferentes condicionais e condicionantes que a gente tem nesse mundo. Mas falando agora um pouco menos sobre o seu trabalho em si, sobre o conteúdo, falando mais sobre você com a página. Quando você começou lá em 2019, você tinha uma expectativa que ia chegar nesse ponto que é hoje em dia? Porque você pensa, Petrópolis é uma cidade que você já, se você pegar seu número de seguidores e a população de Petrópolis já foi mais da metade, já está te seguindo. Sim, isso é legal de falar porque eu começo muito por um impulso grande ali de ter que fazer algo, de ter que tirar de mim tudo que eu concentrava de futebol, de vida, eu tinha muito a falar. Então a página vem como um instrumento para eu fazer isso, para tirar tudo isso que tem de mim para fora
mas nunca imaginei. No início, nunca imaginei que tivesse essa proporção tão grande, e acho que isso foi bom, por eu não ter me atrelado muito a essa expectativa de relacionar o sucesso do meu trabalho a números. Eu consegui crescer de forma orgânica, de forma natural. Eu tenho uma história que eu sempre conto por onde eu vou, que eu guardo com muito carinho, porque ela reflete muito do que eu sou como influenciador e como pessoa também, e como isso me encaminhou. Que eu lembro que foi muito difícil de eu chegar a 1000 seguidores. A gente até brincava lá em casa, eu com minha mãe, e falava, pô, chegar a 1000 seguidores, aí eu estourei, aí acabou, eu vou estar num nível de sucesso muito grande quando eu tiver 1000 seguidores. Então aquilo era um apelo muito grande, até lá em casa, quando foi se aproximando, demorou muito, deve ter demorado mais de 1 ano, mais de 2 anos assim, para eu alcançar essa meta. E aí quando eu alcanço a meta de 1000 seguidores, meus pais preparam uma festa surpresa para mim, dentro de casa só nós 3 ali, chamam um primo ou outro, e simbolizam aquilo de uma forma muito especial, dão um significado àquilo, e ali eu considero como a minha virada de chave. A partir dali, eu começo a enxergar aquilo porque o meu 1000 seguidores era o meu 1 milhão de seguidores, assim, era minha taxa máxima, que eu enxergava como objetivo. Então, quando eu alcanço aquilo, mesmo que hoje seja uma marca menor, assim, pequena, que eu alcance num tempo menor, aquilo significou bastante. Aquilo foi meu maior motivador, foi meu maior combustível para fazer realmente virar. Quando eu chego aos 1000 seguidores, eu falo, isso aqui que eu quero para minha vida, isso que faz sentido para mim, enquanto Kaique, enquanto produtor de conteúdo, jornalista, enquanto influenciador. Então essa é uma virada de chave para mim, por esse objetivo, de alcançar algo dessa forma e também de ver o número dessa maneira, dessa perspectiva. Porque para mim é muito legal ter mais de 170 mil seguidores, de alcançar números muito grandes, de hoje ser reconhecido em alguns lugares, mas é mais legal ainda saber quem está entre esses nomes ali, quem está entre esses seguidores. E olhar para isso e considerar a relevância das pessoas que estão lá, de como elas me veem, de como elas admiram o meu trabalho, vale muito mais do que os milhões de seguidores que eu posso alcançar. O respeito que eu consegui conquistar dentro desse meio que eu tenho, de como as pessoas olham para mim ali, para mim é a alma mater do meu trabalho, assim, é o fundamental do que eu faço. E você falou também nesse assunto que a sua principal inspiração foi o Fui Clear. Por acaso, como é que foi quando você chegou nele? Como é que você conseguiu alcançar? Porque hoje em dia vocês são parceiros de trabalho, não é mesmo? Sim. Hoje a gente divide bancada no 3 na área. A gente faz o programa, eu, ele e o Rafa, que é outro amigo que eu conheci a partir da página também. Eu conheço o Clear bem depois de eu ter começado. Uns 2, 3 anos depois, o meu conteúdo chega até ele, mas eu sempre demonstrando a minha gratidão por ele ter me inspirado. Eu sempre falo uma frase para ele, que ele me permitiu sonhar. Isso para mim é muito grande, porque como eu te falei, eu não me enxergava em grandes centros assim, nessas bancadas, não conseguia traçar uma conexão entre mim e essas pessoas. Então eu enxergo nele alguém para me inspirar, e isso para mim eu vou guardar para a vida inteira, porque o meu sonho começa a partir disso. Então eu conheço ele ali 2, 3 anos, meu conteúdo chega até ele, e aí a gente começa a interagir minimamente, começa a seguir, até o dia que ele me chama para o aniversário dele. Ali a gente já conversando e tudo, a gente já um pouco mais próximo, mas para eu conhecer ele pessoalmente pela primeira vez. E eu muito nervoso ainda, ele é do Rio, e aí eu viajo daqui para lá, numa expectativa de conhecer alguém que me inspirou, um ídolo ali, e a gente sempre tem esse pé atrás de conhecer ídolos, de conhecer pessoas famosas, de se assustar com o que da diferença da internet para o pessoal. E ele a melhor surpresa que eu tive foi de eu encontrar o mesmo cara que eu me inspirei pessoalmente, de encontrar o mesmo cara que eu me inspirei ao vivo no pessoal, na internet e no pessoal. Então, a partir dali a gente cria uma amizade muito grande, um respeito muito grande entre um e outro. Hoje eu fico muito feliz quando ele me cita, até como uma referência, me reposta, fala que eu sou um sucessor, assim, mas alguém que segue a linha de trabalho dele, porque é alguém que eu mirava lá em cima, mirava nas estrelas e consegui alcançar o respeito e uma visão positiva dele para mim. Hoje a gente divide o programa, é a maior honra do mundo poder fazer esse programa com ele, com o Rafa, de compartilhar isso, é uma realização de um sonho. Você conseguir encostar nisso, conseguir simbolizar esse sonho, porque antes era muito distante. Igual eu falei, passei 1 ano escrevendo como se fosse para ninguém, para 6, 7 pessoas curtirem, pessoas mais próximas, e hoje eu consegui ter essa proporção, esse nível de atingir pessoas é especial. Então ele é
eu conheci muitas pessoas iluminadas no meio desse caminho. Ele é uma das maiores delas, assim. A gente fica muito feliz com o seu sucesso, com o tamanho que a página já atingiu e só tem a crescer, porque depois começou a tendência só crescer, daqui a pouco já passou Petrópolis em população e a gente fica de verdade muito feliz e feliz você ter dado essa atenção pra gente também, ter vindo aqui conversar com a gente, porque é sempre importante dar espaço para as pessoas de Petrópolis, dos petropolitanos que estão explodindo pelo mundo e você, sem a menor dúvida, está explodindo nesse mundo do futebol. Para quem quiser seguir a página, quem quiser te acompanhar, por onde que eles podem fazer isso? Então, eu estou no Instagram como @lendojogo. Já expliquei aqui um pouco do meu trabalho, eu falo de futebol de uma forma profunda, taticamente, de todas as perspectivas. Então no Instagram, @lendojogo. E no YouTube a gente está no 3 na área, programa semanal que a gente faz segunda e sexta, 11h30 da manhã. Ali a gente discorre sobre vários temas que aconteceram durante a semana, sobre futebol. A gente fala ali eu, Rafa e Edu. Então vocês podem me encontrar nesses 2 lugares, principalmente no Lendo o Jogo. Me encontrar no Instagram, eu vou estar direcionando para os outros lugares. Então, agradecer pelo convite, de poder estar aqui explanando o meu trabalho, de poder estar falando sobre algo que é o meu sonho. E no início eu imaginei muito estar nesses lugares e fico feliz de hoje poder estar alcançando isso. Você falou até do pessoal de Petrópolis, o quão difícil é às vezes. A gente nem é de uma cidade tão pequena, mas de uma cidade menor em relação a outros polos, de a gente poder sonhar. Então, se eu pudesse deixar um recado, que foi algo muito importante para mim no começo, é acreditar que você é realmente do tamanho do seu sonho. Desde o começo eu entendia que o meu potencial era muito grande, apesar de não ter número, apesar de não ter uma grande relevância no meio. Eu acreditava que se eu pudesse ali colocar força naquele meu trabalho, pudesse colocar empenho naquilo, eu conseguiria mostrar um pouco do que é o Kaique para o mundo. E hoje eu consegui, eu sou muito grato por isso. Então, a todos que assistiram, a todos que vão assistir depois, acreditem no sonho de vocês, façam tudo para que isso se torne realidade, porque no final, no meio dessa caminhada, nessa trajetória, passa a ser algo muito, muito gratificante. E hoje eu sou um cara realizado, independentemente de número, independentemente do que aquilo vai gerar para mim, eu sou um cara realizado pelo meu trabalho. Fica aqui a mensagem então, que realmente a gente está recebendo a mensagem de quem está vivendo verdadeiramente o sonho que é para seguir. Mas, gente, a gente encerra aqui a nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez por você ter vindo, Kaique. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Correio Petropolitano Debate está de volta e a gente está aqui ao vivo com Eliane Custódio, que vai conversar um pouco com a gente sobre a importância da doação de sangue, principalmente agora que a gente está se aproximando de um feriadão. Eliane, boa tarde, tudo bem? Pode se apresentar, por favor? Oi, boa tarde, Hugo, Sou a Eliane, captadora de doadores do Banco de Sangue Santa Teresa. E assim, te agradeço o convite, de estar aqui, porque é sempre uma ajuda muito importante, ainda mais com a chegada desse feriado prolongado. É um prazer te receber aqui também, e a gente vai vir falar de um assunto muito importante. Você pode falar um pouco sobre a importância da doação de sangue no geral? Então, é muito importante, Muitas pessoas não sabem, a verdadeira importância de ser um doador. Mas o doador, ele salva vidas, Igual eu sempre falo, tem um acidente na cidade, o bombeiro vai, pega a pessoa acidentada, leva para o hospital, faz todos os primeiros socorros. Aí tem o médico, o enfermeiro, os medicamentos todos. Mas se não tiver a bolsa de sangue, quer dizer, o trabalho de todo mundo foi em vão, Porque não existe uma máquina, que para salvar, para a gente conseguir comprar o sangue, não existe uma fórmula. A única máquina que temos é o ser humano, A gente depende da boa vontade do outro para poder salvar vidas. E várias doenças, demanda de muito sangue. Anemia falciforme, os hemofílicos, cirurgias cardíacas, ortopédicas, demanda de muito sangue. Dengue hemorrágica, que agora infelizmente voltou de novo, demanda de muito sangue, plaquetas e os outros hemocomponentes do sangue. E assim, todo doador é importante pra gente, Todos os tipos sanguíneos. A gente precisa manter um estoque bem elevado nesse momento, ainda mais nesse momento, do feriado prolongado. E a gente está se aproximando do feriado, que é um período que a gente sabe que tem uma redução na quantidade dos doadores, não é mesmo? Sim, a gente tem bastante redução, porque muito doador viaja, Muito doador viaja, e a gente está com um problema também, que a gente está percebendo que tem muito doador gripado na cidade, e ainda mais que são vários dias igual você falou, da viagem do feriado prolongado, é muito dia de feriado. Isso aí dá uma queda muito grande na cidade, dá uma queda muito grande com o número de doação. Aí a gente sempre pede, antes de viajar, passe e faça sua doação, porque o que está acontecendo também é um número muito grande de acidentes, na cidade, e que demanda de bastante sangue. E como você mesmo já destacou, qualquer situação, qualquer cirurgia, qualquer operação, é necessário o sangue, porque sem o sangue fica completamente impossibilitado de realizar o processo. E um ponto também muito importante é que uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas, não é mesmo? É isso mesmo. Uma doação salva até 4 vidas, Porque tem a sala de coleta e do outro lado assim tem o fracionamento, onde a bolsa de sangue ela é dividida em 4 hemocomponentes, que são as hemácias, a parte vermelha, a plaqueta, o plasma e o crio. É por isso que a gente fala que uma doação salva até 4 vidas e 6 recém-nascidos, Porque o doador universal ele é o O negativo, O O negativo ele doa para todo mundo, só que se o paciente for O negativo, só pode receber de O negativo. E bebês recém-nascidos, independente do tipo sanguíneo dele, só pode usar O negativo. Isso é interessante, porque já é muito falado que o O negativo é um doador universal, mas você tem que levar em consideração que, apesar de a gente tem uma bolsa de sangue O negativo, que pode servir para muitas pessoas, também é muito importante ter em estoque, porque se chegar algum paciente O negativo ou um recém-nascido, precisa daquele, não serve outro. Isso, não serve outro. E detalhe, igual que quando acontece um acidente grave e não dá tempo da transfusão, fazer a compatibilidade da bolsa, que é vários estudos que elas fazem até encontrar uma bolsa compatível com o paciente. Aí o que acontece? Se o paciente está sangrando muito e a equipe tem uma equipe de transfusão dentro do hospital e não dá tempo de fazer tipagem sanguínea, as outras coisas que elas testam, o médico pede uma bolsa de urgência. A bolsa de urgência é o O negativo. É por isso que a gente frisa bem, ainda mais nesse feriado prolongado. Todos são importantes, mas assim, quem é O negativo para ir? Com certeza a gente tem que pedir, reforçar isso,
que realmente quem tem o sangue O negativo e também pode doar, porque não é todo mundo que pode doar, né? A gente tem algumas situações que podem impedir indeterminadamente ou por um curto período de tempo. Isso mesmo. É igual quem fez tatuagem, pode doar depois de 1 ano, ou se o estúdio do tatuador tiver a certificação da Anvisa direitinho, pode doar depois de 6 meses. É igual quem fez endoscopia, fica inapto durante 6 meses, colonoscopia também 6 meses. E quem teve gripe só pode doar depois de 7 dias. A vacina da gripe agora, né, que estão dando, pode doar depois de 48 horas. E como essa mudança de temperatura na cidade fez com que bastante pessoas da cidade está com gripe, né? Aí também inapta por um período. É muito importante, então a gente vê que a gente tem várias questões que às vezes a pessoa já é um doador rotineiro, mas que infelizmente por conta dessas questões, desses pequenos impedimentos, ele não pode estar fazendo a doação neste momento. Então quem tem a disponibilidade, quem está em plena condição de saúde, é muito importante que independente do tipo sanguíneo, como a Eliane já acabou de falar com a gente, o pessoal faça a doação, porque a gente está se aproximando de um período que fica muito necessário. O ponto justamente das viagens, né? Que realmente acabam acontecendo acidentes e realmente precisa muito da doação do sangue. Precisa, né? Ainda mais nesse período. A gente até te agradeço novamente, né, a oportunidade, porque abre um espaço pra gente estar falando. Às vezes as pessoas falam, nossa, te vi na televisão, de novo pedindo. Eu falo assim, gente, mas é uma coisa assim que a gente tem sempre que ficar alertando a população, porque a vida é tão corrida, né, os afazeres do dia a dia passam tão rápido que a pessoa esquece do banco de sangue, e a gente precisa todo dia, porque que acontece? Aparece paciente grave, né, e a gente precisa de ter um estoque legal no banco de sangue para a gente poder suprir a necessidade do paciente. Realmente, e é aquele negócio, às vezes não é nem que a pessoa não queira fazer a doação, que ela não possa, mas a correria, a gente vive numa rotina muito acelerada, então muitas vezes acaba ficando um pouco de lado, e é um ponto tão importante que não era já para ser rotineiro, era para ser de costume das pessoas. Então a gente realmente está recebendo aí você aqui, porque a gente está querendo destacar muito isso. É muito importante que todo mundo que possa faça a doação nesse momento, porque a gente está se aproximando desse período que realmente fica bem complicado. E essa doação de sangue, como que a pessoa pode chegar até vocês? Como que a pessoa pode doar? Então, todas as pessoas que estiverem bem de saúde, né, podem procurar o banco de sangue, precisa levar um documento oficial com foto e fazer o cadastro, né, na recepção, depois é encaminhado para triagem e coleta. A gente fica na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no Bing. A gente agora está com a campanha da Páscoa, né? E até os doadores que forem doar nesse período, a gente está dando um brinde, né? Para a festividade da Páscoa, né? Assim, um agrado para o doador. E a gente vai funcionar todos os dias, tá? Das 7 às 18 horas, nos feriados normais. Domingo também. E a gente está lá na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no Bing. É muito importante já ter esse endereço já anotadinho, porque realmente é algo muito necessário. E para o doador no geral, a pessoa pode doar a partir de quantos anos de idade? Ela tem que ter um certo peso específico. A condição da saúde a gente já explicou. Sim. Mas essas outras condições, as ações condicionais? Com 16, 17 anos pode doar. Aí precisa estar o pai ou a mãe presente. Precisa ter mais de 50 quilos, tá? Aí pode doar até 69 anos. Entendi. Então tem esse certo período de idade e é aquele negócio. Tem que sempre com um documento com foto, para a pessoa poder doar direitinho. E a gente reforça, né? Porque às vezes a pessoa está um pouco gripada e ainda vai querer ir, mas é melhor, tem que esperar, são 7 dias depois que a pessoa... Isso, 7 dias após a gripe. Então é isso, gente. Sempre que tiver com algum sintoma, e também se as pessoas podem ir lá também procurar a orientação. Em caso de qualquer dúvida, eles podem ir lá. Sim, a gente também tem o telefone de contato, é o DDD 24, né, o celular, 99269-4355. Ele é o WhatsApp também, qualquer dúvida pode enviar mensagem pra gente também. É isso aí, gente. Então, qualquer tipo de dúvida, qualquer coisa que vocês queiram esclarecer, tem como ou ir lá na rua Dr. Paulo Hervé, ou também fazer esse contato pelo WhatsApp ou pelo telefone para poder fazer essa doação, poder saber as condições certinhas. Então,
É de que horas a que horas mesmo? Das 7 às 18 horas, o dia inteiro, e não pode estar em jejum. A gente só pede para evitar alimentos gordurosos. Então é isso aí, gente. Evitar o alimento gorduroso, mas pode comer tranquilo. Só evitar realmente as coisas mais gordurosas antes de fazer a doação. E é bom esse horário, das 6 às 18 e das 7 às 18, que você pode fazer tanto a doação antes de ir para o trabalho, ou também depois, para ter toda essa disponibilidade a conseguir captar o maior número de pessoas nesse momento que é tão importante. Sim. E tem mais alguma coisa que você queria destacar, que você quer fazer diretamente um pedido para o público, para chamar o pessoal? Sim, né? Eu peço encarecidamente quem esteja nos assistindo que vá, faça uma doação de sangue, salva vidas, né? Antes da Páscoa, né? Antes de, se vocês forem viajar, antes da viagem, passa lá, faz uma doação de sangue e com certeza você ficará se sentindo bem melhor em saber que está com saúde e ajudando o próximo. Sem dúvida nenhuma, um ponto muito importante, uma coisa muito importante que pode fazer, que você está fazendo uma boa ação para toda a sociedade, você está ajudando pessoas que realmente precisam, porque às vezes a pessoa não sofreu nenhum acidente, só está fazendo um tratamento e, como você mesmo destacou, também precisa do sangue para dar essa continuidade. Eliane, muito obrigado por ter comparecido aqui, é um prazer receber você no Correio Petropolitano Debate. Nada, eu que agradeço, né, a oportunidade, mais uma vez a gente conscientizando, né, a população da importância da doação. Muito obrigada. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui com o Diogo Batista, que a gente vai conversar um pouco com ele sobre uma parceria do CDBV junto com a Universidade Estácio de Sá. Boa tarde, Diogo. Tudo bem? A gente está tendo um pequeno probleminha aqui, mas daqui a pouquinho o Diogo já vai começar a conversar com a gente, que a gente vai conversar um pouco sobre essa parte da parceria com a Estácio. Diogo, você me escuta? Oi. Não é? E agora? Escutando, Diogo, tudo bem? Boa tarde. Vou te pedir para a gente começar, por favor, para você se apresentar. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar a respeito de voleibol. Para me apresentar, meu nome é Diogo, sou fundador do CDBV, sou treinador de vôlei e muito feliz de estar aqui para falar dessa parceria com a Estácio, que já é algo que a gente vinha buscando já há algum tempo, e aí felizmente conseguimos iniciar esse convênio, um convênio que vai ser super produtivo para ambas as partes.
Mas então, Diogo, também quero dizer que é muito bom te receber aqui, é sempre um prazer estar recebendo os diversos agentes das diversas modalidades da nossa cidade. Então, para a gente começar, antes da gente falar da parceria com a Estácio em si, você pode falar um pouco para a gente do CDBV? Claro. Então, o CDBV hoje é um centro de formação de atletas de voleibol voltado tanto para o lazer e a promoção da saúde, quanto para o alto rendimento. A gente conta com equipes de iniciação a partir dos 9 anos e categorias de competição desde o pré-mirim, que seriam meninos e meninas ali de 11, 12 anos, até as categorias adultas. Nossa categoria de base, praticamente toda, disputa a Liverge, que é a Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro. Os nossos adultos disputam o Campeonato Municipal, organizado pela Liga Petropolitana. E hoje o CDBV conta com 2 centros de treinamento, um na Praça Pasteur, que é o Coronel Veiga Futebol Clube, que tem sido nosso parceiro desde o início, em 2021. E agora também a gente conta com a Casa de Portugal de Petrópolis, aqui no Quitandinha, para a gente poder ampliar, né, o alcance dos nossos treinos e desenvolver um trabalho direcionado tanto para a formação, para o lazer, quanto também para a competição. Diogo, você falou justamente sobre o início, que foi lá em 2021, que você já está com essa parceria desde 2021. Mas o CDBV surgiu em 2021. Conta pra gente um pouco da história. Como é que surgiu o CDBV? Como é que surgiu essa ideia do centro de treinamento? Sim, surgiu em 2021. Eu, no final de 2020, me desliguei da equipe que eu treinava lá no Rio de Janeiro e acreditei, né, que eu ia conseguir ficar algum tempo afastado do vôlei para descansar, mas não consegui, né? É algo até mais forte do que eu mesmo, assim, esse amor pelo vôlei, pelo esporte, por estar ajudando a transformar a vida das pessoas através do esporte. Então, em março de 2021, foi um processo, na verdade, né, que se deu desde esse desligamento aí do CQV, aí começar a estruturar, buscar espaço. A gente vinha ainda de um período de muitas restrições, né, por conta da pandemia, e aí começamos o trabalho apenas para adultos, e aí, conforme as regras para a prática de atividade em ambientes fechados, para pessoas menores de 18 anos, né, como essas regras foram sendo flexibilizadas com o passar do tempo, aí sim eu pude ir iniciando com outras categorias, tanto da escola de vôlei, já pensando também nas equipes de competição para a temporada 2022. Mas o CDBV é um projeto da minha vida, vamos falar assim, né? Poder ter um centro de referência na formação de atletas de voleibol aqui na cidade de Petrópolis, mas com alcance em toda a região. E assim, felizmente, o trabalho tem sido bem construído. Hoje a gente recebe pessoas, inclusive, de fora da cidade também. Então a gente tem atletas de Petrópolis, claro, a maior parte deles é de Petrópolis, mas a gente tem algumas pessoas que vêm de Caxias, que vêm de Piabetá, Magé, temos atletas até de Cachoeira de Macacu agora, Rio de Janeiro também. Então a gente tem pessoas de toda a região aqui buscando a nossa equipe para poder se desenvolver dentro do voleibol. E quando você começou? Você me disse que você começou logo depois que você se desligou de uma outra equipe. Aí você começou esse projeto que você disse, né, o projeto da sua vida. Você esperava que fosse tomar essas proporções, que conseguiria atingir até mesmo outras cidades? Olha, eu imaginei que em algum momento, sim, talvez não tão rápido, tá? Mas sim, eu sempre busquei fazer o meu trabalho com muita atenção, com muito cuidado ao desenvolvimento dos atletas, né? Com essa preocupação em poder oferecer sempre os melhores estímulos para que eles pudessem se desenvolver dentro do talento de cada um, né? Então, o meu objetivo sempre foi esse mesmo, de fazer o melhor, de buscar, de fato, ser uma das referências na região, aqui no interior do estado, na formação de atletas de vôlei. Sempre foi o meu objetivo, realmente. É muito bom a gente ver que o objetivo, né, que a gente não pode mentir, não. É um objetivo grande, não é aquele primeiro objetivo, não, já é um objetivo maior, e é bom a gente ver que realmente está sendo realizado, está sendo concretizado, porque realmente o CDBV, a gente já vê que você está precisando de 2 centros de treinamentos,
é que realmente a demanda está sendo grande e realmente está sendo um grande sucesso. E nesse caminho, desde 2021, principalmente por conta dessa questão da pandemia, surgiram muitos desafios aqui na cidade para conseguir realizar todo esse projeto? Sempre, né? Trabalhar com esporte, e aí não é uma exclusividade de Petrópolis, não, cara. Acho que é um contexto nacional mesmo. É sempre muito difícil você trabalhar com esporte, iniciação esportiva, a competição. A gente sabe que todo esporte que envolve competição, ele envolve custos muito altos, então em relação a buscar apoio, patrocínio, o fato da gente ser uma cidade do interior e disputar um campeonato estadual, que tem um alcance obviamente gigantesco, mas que as competições elas acontecem prioritariamente na cidade do Rio. Isso tudo para a gente aqui já aumenta bastante os custos, né, de deslocamento, enfim, fora a inscrição de campeonato. Eu acho que assim, no início, a grande dificuldade foi justamente de você ter uma captação de atletas significativa, né? Então assim, vou dar um exemplo aqui, a primeira seletiva que eu fiz tinha 12 inscritos, nessa última a gente bateu 200, levando em consideração todas as categorias, claro. Então assim, é um processo de fazer as pessoas entenderem que o esporte de competição ele demanda todo esse processo de seleção, que não é fácil para quem seleciona, né? Não é fácil para quem participa também. Então você ser um atleta de competição é abrir mão de muitas coisas, então abrir mão de às vezes estar numa festa com os amigos porque tem treino ou porque tem jogo, organizar a sua rotina de estudo diferente para não perder o treino e também não ser prejudicado na escola. Então assim, são as dificuldades que o esporte ele nos traz de fato, né? Mas assim, particularmente, mesmo com todas essas dificuldades, com toda certeza, eu batalharia por isso novamente, faria as coisas que eu fiz de fato para poder sempre oferecer o melhor para os meus atletas. É muito bom a gente ver que realmente são diversos desafios, mas que é um trabalho que é muito grande, muito árduo, tanto para você, claro, organizando essa parte toda, mas também para os atletas, mas que vem trazendo retorno, né? Porque só de vocês estarem conseguindo disputar competições estaduais e também municipais já é realmente um passo muito grande, porque apesar de ser uma competição municipal, ainda tem todo um trabalho até chegar lá, não é mesmo? Com certeza, e demanda muito planejamento, dedicação dos atletas e dos profissionais envolvidos, então é uma satisfação muito grande. São muitas dificuldades, claro, né? Mas a satisfação de você ver um atleta atingindo um determinado objetivo, ou você ver o esporte transformando a vida daquela pessoa, isso compensa tudo, sabe? Essa satisfação de ver a transformação daquele jovem que está ali, ou adulto mesmo, isso realmente essa é a grande vitória do esporte. Você falou a palavra satisfação e eu queria justamente te perguntar, vendo toda essa luta que foi, vendo todo o trabalho, todo o planejamento que é necessário, os desafios e vendo onde que você chegou. Agora numa pergunta mais pessoal, como que você se sente vendo tudo isso que esse trabalho trouxe para você? Como você vê como é que você consegue enxergar, como é que você se sente quando para pensar nisso tudo que o CDBV já alcançou? Muito feliz por poder contribuir para a vida de tantas pessoas. Esse é o sentimento. Claro, quando a gente fala de competição, de esporte, é muito legal você chegar e ver a estante cheia de troféus, de medalhas. Isso é muito legal, mas poder olhar para cada um daqueles símbolos, por exemplo, né, que a medalha é um símbolo, o troféu é um símbolo, e pensar em tudo que foi feito para se chegar até ali, né? Tudo que os atletas e a comissão técnica também, claro, tudo que a gente viveu ali naquele processo, sabe? Cada transformação, cada dificuldade, seja uma atleta que não consegue bater uma bola fina, por exemplo, e ela conseguiu chegar naquele ponto ali naquela competição e conseguiu passar essa dificuldade e evoluir, até uma questão de entrosamento, de desenvolvimento de um atleta que é um pouco mais introspectivo e consegue interagir um pouco mais, e fora, assim, a questão da oportunidade, né? Aquela pessoa que de repente não tem tanta oportunidade,
na vida mesmo, né, de uma maneira geral, e ver o esporte como uma alternativa para ela, de fato, se sentir boa em alguma coisa, né? A gente sabe como isso interfere diretamente na confiança, na autoestima da pessoa, no desenvolvimento dela, obviamente. Então, eu acho que o sentimento é esse, de alegria, de muita gratidão a todos que confiam no meu trabalho, dos profissionais que atuam comigo, sabe? Eu acho que o sentimento é esse, de muita alegria por poder contribuir para a vida de tantas pessoas. Você falou, inclusive, sobre contribuir para a vida das pessoas, sobre transformar. Agora, não falando especificamente sobre o vôlei, mas o esporte, no geral, ele tem esse poder, não é mesmo, de dar oportunidades e de transformar as vidas das pessoas. Com certeza, com certeza. Tanto no sentido de se tornar uma profissão, né? Os atletas que chegam ali no esporte profissional, do alto rendimento, né? A gente sabe que são poucos, porque é um processo realmente muito árduo e nem todo mundo tem condições de sustentar mesmo um processo desse. Até mesmo as pessoas que veem no vôlei uma alternativa para lazer, para o seu bem-estar, e também o vôlei como profissão, mas não como atleta. Então, assim, as pessoas que, por exemplo, conseguem, através do esporte, uma bolsa de estudos numa escola, numa universidade, ou que, de repente, vão fazer uma graduação, né, fazer uma formação acadêmica para atuar dentro do esporte, mas não como atleta. Então, vai ser um treinador, um preparador físico, vai ser uma pessoa que vai atuar na área de mídias, de marketing, voltado para o esporte. Então, o esporte, cara, ele tem realmente essa diversidade de oportunidades para que as pessoas possam se envolver com eles, desde o lazer até o âmbito profissional. Isso não necessariamente as pessoas estando dentro da quadra. Então, eu acho isso muito bacana. O esporte transformou a minha vida, né? Eu sou formado em educação física, atuo na escola e atuo no esporte já há muitos anos. Então, eu digo que muitas das coisas que eu conquistei na minha vida foram através do esporte, e não só coisas materiais, sabe, em termos de conhecimento, também em termos de oportunidades que o esporte trouxe para a minha vida, tanto pessoal quanto profissional também. Realmente tem todo um mundo que envolve o esporte, todo um mundo que faz que o esporte consegue mover o mundo da maneira que poucas coisas conseguem. Mas, Diogo, a gente já falou muito sobre o CDBV, sobre a história, também sobre as suas, querendo ou não, sua realização pessoal, mas a gente veio aqui especificamente para conversar sobre a parceria com a Estácio. Você pode falar um pouco para a gente sobre o que realmente, que de fato é essa parceria? Bom, primeiro um convênio com a possibilidade de estágio, né? Então, todos os alunos da graduação que são da área da saúde, a gente tem esse espaço aberto para poder atuar com a nossa equipe, seja tanto na escola de vôlei, como também nas equipes de competição. Então, esse já seria o primeiro ponto, né? A possibilidade de estágio, não só para a educação física, né? Mas também a galera da fisioterapia, da psicologia, todas as áreas que nós temos profissionais envolvidos também. E aí também, num segundo momento, uma parceria que visa a produção de conhecimento acadêmico. Então, por exemplo, a gente ter hoje atletas jovens que atuam no esporte de competição, sendo uma possibilidade de estudo, de produção de conhecimento, de artigos, como que seria, de repente, o impacto do esporte, e aí voltado para cada área, para a educação física, para a fisioterapia, para a psicologia. Existe uma série, para a enfermagem, por exemplo, existe uma série de possibilidades de você trazer diversos temas para produzir conhecimento científico utilizando as equipes de competição. E no mesmo ponto, fazer essa parceria para o outro lado também, né, do clube estar dentro da universidade. Então, a gente já iniciou, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma parceria com a clínica de fisioterapia que tem dentro da Estácio, vinculada à Faculdade de Fisioterapia, né, para tratamento dos atletas lesionados, e aí também num trabalho não só curativo, mas também preventivo. Então, já está acontecendo essa parceria dessa forma bilateral. A gente começa a receber os alunos da graduação da Estácio, a gente se coloca à disposição para a produção de conhecimento acadêmico, justamente também utilizando a estrutura da Estácio nesse formato de parceria, para trazer benefícios também para o desempenho dos atletas.
A gente pode ver que essa daí realmente é uma parceria, porque tanto a Estácio quanto os atletas, todo mundo sai ganhando, seja por um lado por conta do conhecimento que é adquirido, vamos dizer também de algumas outras maneiras, e também para os atletas por conta dessa parte do tratamento, porque realmente é uma via de mão dupla, tanto do conhecimento quanto para os benefícios para todos. E Diogo, para quem está na Estácio, como é que a pessoa pode procurar o clube? Como é que você sabe me dizer? Para estágio, que você diz, né? Isso. Isso é orientado mesmo na própria secretaria da universidade. Mas, assim, em todo caso, é o aluno da graduação que ele quiser até se informar a respeito de horários, como funcionam os treinos e tudo, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, nas nossas redes sociais. Lá também tem o número do WhatsApp para contato, para qualquer informação, que às vezes, Diogo, ali tem informação do estágio, das possibilidades, da carga horária, mas não tem, de fato, os horários que cada treino acontece. E aí ele pode entrar em contato comigo para se informar a respeito. Então, tem essas duas opções aí, tanto pela universidade e também com a gente, pelas redes sociais. Perfeito. Então, para quem estiver interessado, pode entrar em contato pela Secretaria da Estácio ou também pelas redes sociais do CDBV para poder se incluir nessa parceria, porque realmente é uma parceria que todo mundo tem tudo para sair ganhando. Mas, Diogo, só para a gente relembrar aqui, e agora saindo de novo da parceria, indo mais para o CDBV mesmo. E quem estiver interessado em fazer o vôlei, fazer uma aula de vôlei, como é que funciona essa parte? Então, esse primeiro contato também pelas redes sociais, né? Até porque ali eu consigo direcionar qual o melhor horário para cada pessoa. Então, quais são as informações importantes nesse primeiro contato? Primeiro, saber o naipe do atleta, né? Se é masculino ou feminino, o ano de nascimento e se ele já joga vôlei, se é iniciante, para que a gente possa direcionar para fazer um treino experimental. No caso da escola de vôlei, faz um treino experimental numa turma da escola de vôlei, com funcionamento às terças e quintas. E no caso da equipe de competição, aí é um treino teste e precisa ser avaliado antes pela comissão técnica, sempre às segundas e quartas. Mas fazendo esse contato pelas redes sociais, a gente já consegue encaminhar o atleta para a melhor equipe possível, mais adequada. É isso aí. Então, gente, se quem estiver interessado em também praticar o vôlei como lazer, praticar para aprender como é que funciona o esporte, pode novamente procurar as redes sociais do CDBV, que é facinho de encontrar e já se informar, porque realmente é muito importante praticar esportes, sendo tanto vôlei quanto qualquer outra modalidade. Mas, Diogo, vou te agradecer muito a sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, sempre um prazer estar com vocês aí no Correio Petropolitano Debate. Feliz por estar mais uma vez falando sobre voleibol e agradecer a todos os nossos apoiadores, patrocinadores, agradecer a Estácio, o Espaço do Afísio, MK, Corper, a L7, agradecer a todos que nos apoiam nessa grande jornada aí de formação de atletas. É realmente um grande prazer e é muito bom a gente ver o esporte petropolitano que está atingindo até mesmo outras regiões do estado, sendo fomentado e fazendo muito sucesso. Mais uma vez, muito obrigado, Diogo, e a gente encerra assim a nossa entrevista. E olha, gente, além da entrevista, a gente também encerra a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Mas fica por aqui, porque aqui na TV Correio da Manhã ainda tem muita informação. E quem também quiser mandar uma denúncia, tiver acontecendo alguma coisa, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que vai estar aparecendo aqui embaixo na tela neste momento, ou também pelo nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Agradeço muito vocês pela audiência e a gente fica por aqui. TVC, a TV do Correio da Manhã.